Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Brasil com Z, um programa feito por brasileiros para brasileiros. A nossa entrevistada de hoje vai tratar de um assunto que é de interesse de todos nós que vivemos aqui, fora do país de origem. Flávia Santos Lloyd é uma advogada focada na área de imigração e veio nos contar um pouquinho da sua história de sucesso aqui na Califórnia. Olá pessoal, estamos aqui então com a doutora Flávia Lloyd e a gente gostaria de agradecer demais a presença dela aqui, porque de vez em quando nós temos alguns programas de utilidade pública e esse é um deles certamente. Então, doutora, muito obrigado. Você falou já, não me chama de doutora. Não gosto. Então eu vou te chamar só de Flávia. Por favor, muito obrigada, Flávia, por estar Flávia, aqui. por ter vindo. Obrigada pelo convite. E ter um tempo para nós nessa sua agitada agenda. Então conta um pouco pra gente, Flávia, como você veio parar por aqui? Qual que foi a sua ideia, né? Por que decidiu vir aqui pra Califórnia? Quanto tempo? Conta um pouquinho da tua história. Olha, é uma história bem antiga, né? Porque começa 18 anos atrás. Uau! Então, eu fiz português e russo na USP, nada a ver com direito, nada a ver. Uau. E terminei o curso e vim passar um ano aqui. Eu vim com visto de estudante e a ideia era passar um ano. 18 anos, agora em 2019 vão ser 19 anos. Sim. E eu continuo aqui. Então foi uma trajetória bem interessante, porque eu nunca tive a intenção de ficar aqui. Nunca tive a intenção de morar e acabei Meio que fazendo. sem pensar, assim. E acabei fazendo mestrado, doutorado e aqui 18 anos depois estou aqui. Mas a intenção era para vir para a Califórnia, aprender inglês por um ano e voltar para o Brasil. Nunca foi a intenção de morar. E você fez mestrado e doutorado na área Aqui. de Direito. Não, eu fiz mestrado em Relações Internacionais. Relações Internacionais. E depois fiz doutorado em Direito. Uau! Então foi... Agora, você tem dado palestras sobre esses temas também? Porque uma doutora, né, que a gente chama, quando você se forma, você faz um mestrado, um doutorado, você já tem capacitação para poder influenciar também, né? E essa é uma dualidade que eu tenho. Então, eu advogo, né, segunda a sexta, eu tenho lá meu escritório, mas eu também dou aula. Eu dou aula no doutorado em Direito, eu dou aula no cursinho de preparatório para a Ordem dos Advogados aqui e dou palestras para estudantes de Direito. Então, eu tenho sou igual Bombril, 1001 utilidades. Mas você dá para brasileiros ou você dá para americanos? Americanos. 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 Uau! Americanos. A gente estava falando para a Aline antes da entrevista que sempre dá aquele nervoso. Eu vejo o pessoal na palestra, aquele monte de americanos, e eu, meu Deus, e o meu sotaque, será que eles vão me entender? Então, sim, sempre tem aquele estresse, mas a maioria dos meus estudantes, das palestras, são sempre para o público americano. Então, assim, a tua fluência acaba sendo para a palestra até mais natural em inglês do que propriamente em português. Com certeza. Porque você meio que treinou mais nessa área. Com certeza, mas eu também fiz curso de dicção para reduzir meu sotaque. Isso é interessante. Para poder ter um apelo maior para um público maior. Certo? Olha, uma dica interessante. Eu fiz curso de dicção para tirar o sotaque do inglês. Claro que eu tenho sotaque. Sim. Eu começo as minhas palestras sobre o assunto sotaque, para quebrar o gelo. Então já começo, gente, olha, eu tenho sotaque, se eu estiver acabando com a língua inglesa... Mas Flávia, eu entendo o seguinte, eu cheguei nesse país também como artista
e tenho me relacionado com o público americano, eu acho que uma vez que você tem o seu valor e você está no país deles, mas com valor, e eles sabem que você é brasileiro, eu acho que o sotaque é até um charme, porque você está falando o idioma deles. Exatamente. É um charme, eles adoram, pelo menos falam pra mim, né? Eles têm uma frase chavão, né? Ah, o seu inglês é muito melhor que o meu português, né? Não se preocupe, né? Porque eles não falam nada de outro idioma. Com certeza, e quebra o gelo, sempre é um conversation starter, né? Você sempre começa o assunto com o sotaque. Então, eu acabo utilizando como uma vantagem, não uma desvantagem. Então, é a maneira de olhar a situação. Então, eu poderia ficar focada, ficar nervosa, ou levar isso para uma coisa mais interessante, para ter uma conversa mais legal com o pessoal. Perfeito. Eu acho que é o momento certo para eu te perguntar uma coisa. Claro, você está aqui há 18, quase 19 anos dentro dos Estados Unidos. Tem uma penetração grande dentro de um público americano, até por conta de suas palestras e tudo mais. Mas, assim, como que você sentiu desde o começo e até hoje a sua aceitação como brasileira dentro de um público americano? Olha, principalmente no que tange a leis e tudo mais, né? Eu, graças a Deus, tenho muita sorte, ou sei lá, eu não me foco nisso. Eu nunca tive problema nenhum em conseguir emprego. Trabalhei numa firma de advocacia por 12 anos, trabalhei num cursinho preparatório da OAB por mais 3 anos, agora eu dou aula mais só nos finais de semana, mas eu nunca tive problema em relação a ser estrangeiro. Então, acho que, sabe, é uma questão de se você ser profissional, você entregar o seu trabalho, você perform, né, fazer a sua performance boa. Eu nunca tive problema. Então, sim, dependendo da área que você vai entrar, eu imagino que haja uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, se você focar e se você... Não, eu vou conseguir... Não tem como não conseguir. Eu acho que é muito de competência. Eu acho que, às vezes, algumas colocações que a gente vê de brasileiros, de se sentir algum tipo de preconceito ou alguma não aceitação, talvez seja por sua própria incompetência. E aí, quando existe alguma resposta negativa à sua incompetência, você associa isso, porque é preconceito, porque eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro, e não me... Sabe, a gente não sentiu isso também aqui tampouco. Eu vou ser bem honesta. Claro que eu trabalho 10 vezes mais, sabe? Eu foco bem mais do que um americano. Sim. Eu vou ser bem honesta. Tem que compensar, né? Eu tenho que compensar. Eu tenho que mostrar... muito bem colocado. Eu tenho que mostrar que eu sou igual ao melhor. De preferência, melhor. Sim. Então, eu acho que tem uma diferença, mas é uma questão do que você faz com essa diferença. Então, eu gosto de competição. Então, então, peraí que eu vou conseguir isso, vou, sabe, eu vou além. Então, isso faz uma diferença. A competência que você está falando faz uma diferença muito grande. Se você focar, eu acho que não tem barreira nenhuma. É uma questão de você não colocar uma barreira mental. Você disse que trabalhou em alguns escritórios, né? Eu acho que houve uma progressão na sua carreira. Sim. Você foi ganhando experiência. Sim. Hoje você tem seu próprio escritório? Sim, hoje eu tenho meu próprio escritório, tenho os meus funcionários, tenho um sistema legal. Gente, com seus funcionários também, não é só o seu escritório. E aqui em Los Angeles mesmo, desculpa, só para agora eu já fiquei interessada, porque a gente sempre precisa. Não, quero saber se na porta dela tem o nome dela, assim, e na recepção também, né, no andar. Sim. Que orgulho. Eu tenho um escritório aqui em Irvine e um escritório em Los Angeles. O Irvine é aqui pertinho do estúdio. Isso, então eu fico 4 dias por semana aqui em Irvine e uma vez por semana em Los Angeles. Então eu vou às quartas, quarta e sábado eu vou para Los Angeles. E ainda consegue dar aula? Eu durmo muito pouco. A única semelhança que eu tenho com Donald Trump é que nós dormimos mais ou menos 4 horas por noite. Então... Olha, gente, eu preciso evoluir esse ponto. Não é bom, eu não recomendo. Não. Eu preciso dormir mais. E como você consegue manter a integridade física e aparentar ser jovem, né? Porque se eu dormisse 4 horas já parecia um velhinho aqui. Mas eu gosto. Minha mãe sempre fala que eu tô no 220, sabe? Tô ligada no 220, eu gosto de estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Mas a sua motivação, né? Isso eu faz gosto, viva. Eu gosto você está fazendo o que você gosta. Então, é verdade. Sabe? Isso é fundamental. A gente sempre fala por aqui que fazer o que se gosta é fundamental para o sucesso. Com certeza. Então, assim, quem faz o que gosta, eu acho que já começa com 2 pés direitos na frente. Com certeza. Né? Com certeza. Assim, como é que foi, Flávia, o teu início de carreira? Você teve alguma dificuldade? Muito. Alguma coisa assim que tenha te marcado? Puxa vida, foi um ensinamento? Foi, mas que foi difícil? Foi.
Olha, eu poderia chegar aqui e falar que tudo foi maravilhoso, foi um mar de rosas. A gente ia dizer que você é uma mentirosa. Porque a gente tem experiência no programa. Olha, gente, eu já passei por todas as fases do imigrante, tá? Eu vim legalmente, acabei ficando ilegalmente, eu limpei casa, eu cuidei de criança. Eu passei por todos os famosos perrengues que muitos dos meus clientes e muitas das minhas amigas e amigos passam. Então, foi difícil, não foi fácil, mas eu sou muito determinada. Então, a questão... Percebe-se. Sabe, é a questão do foco. Tá, tudo bem, nesse momento a situação tá ruim e foram muitas situações. Mas o início foi bem difícil. Para responder a sua pergunta, o início foi bem difícil, bem conturbado. Mas eu acho que tendo o apoio da minha família lá no Brasil, sempre, não, você vai conseguir, você vai conseguir. E você tinha que ganhar dinheiro para pagar os seus estudos também, né? Eu imagino eu. Exatamente. Deve ter tido bolsas também, porque você é muito inteligente. Eu vim com bolsa. Já veio com bolsa? Eu vim com bolsa. Minha família no Brasil é bem humilde, então eu nunca teria como vir para os Estados Unidos para, sabe, turistar. Então eu vim pela universidade mesmo, pela Universidade de São Paulo, aí eu vim com uma bolsa. USP. Uau. Então foi uma bolsa legal. E aí depois eu não quis ir embora, né? E daí acabou ficando. Daí você se tornou ilegal, porque tem um período, né? Depois dos estudos. Isso. Se tornou ilegal. E aí, foi por causa disso que você quis mais para essa área de direito? Não, eu caí de paraquedas. É uma pergunta interessante, que é raras as pessoas que me perguntam como eu caí no direito, né? De português e russo para direito. Então, eu recebi a famosa permissão de trabalho. E o que eu fui fazer? Procurar emprego. E na época era jornal, tá, gente? Era jornal, estava circulando no jornal. É da minha época também. Né? Isso revela um pouco da nossa idade. Aí eu olhei e tinha lá um anúncio por uma secretária jurídica. E eu não tinha nenhuma das qualificações. Nenhuma. A única coisa que tinha lá era falar outras línguas. E eu falo outras línguas. Então, eu escrevi uma carta lá, falando que eu falava outras línguas, que eu queria uma oportunidade e tal. E o advogado me chamou para uma entrevista. E a gente se deu super bem. E ele falou assim, olha, eu sei que você não tem experiência nenhuma, mas eu vou te dar uma oportunidade. Olha. E eu fiquei lá 12 anos. Então, trabalhei para ele 12 anos. E aí foi onde eu fiz o meu mestrado, foi onde eu fiz o meu doutorado. Então, eu comecei de secretária, recepcionista. Depois fui paralegal, fui advogada, tudo com o mentorship, com o apoio, a mentoria dele. Uma coisa que eu gosto de destacar no nosso programa é essa experiência de alguém que chega aqui porque está se destacando e tem sucesso. Obrigada. Você hoje chegou lá. Mas é importante que você que nos ouve saiba disso. Houve um processo, né? E eu acho muito bonito quando eu ouço, olha, mesmo dentro do escritório de advocacia, eu fui recepcionista, eu fiz isso, eu entreguei um café, e aí vai. Exatamente. Né? E a pessoa fica conquistando. Então, acho que o grande lance é esse, você estava disposta a pagar um preço. Com certeza. A gente estava na noite de Natal, conversando com um amigo, e ele comentou algo pra gente, tudo que você conquista não é uma mera conquista. Antes de conquistar, você esteve disposto a pagar um preço e você pagou esse preço. Não foi fácil. Com certeza. E a gente admira muito pessoas assim. Parabéns. Nós estamos muito orgulhosos da sua história, mas assim, antes de mais nada, nós começamos o programa falando que você meio que se interessou e ficou focada dentro dos assuntos de imigração. Isso. Até por conta do seu status também, da sua própria história pessoal. E hoje você realiza bastante trabalhos assim em prol da comunidade estrangeira. Isso. Posso dizer assim, não só de brasileiros, não é? Eu vou dizer que 60% dos meus clientes são brasileiros. São brasileiros. E os outros 40% é de tudo quanto lugar do mundo. Sei. Então tem Até porque o brasileiro ele gosta de contar o seu caso, ele se sente confortável com alguém que entende a sua própria língua, né? Sim. Acho que isso se torna muito Com próximo, certeza. né? E é a razão pela qual eu tenho a pessoa que fala português no escritório, eu tenho a pessoa que fala espanhol, cada um sabe, pode falar com alguém no escritório na sua própria língua. Super importante. Isso é muito importante, porque por mais que nós saibamos falar inglês, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque quando você procura um advogado, você tem que contar da sua vida para ele. Então é tanto detalhe que só de eu pensar em contar tudo isso em inglês já me dá uma preguiça. Né? E às vezes uma inabilidade mesmo. Então, uma falta de habilidade, desculpa. Então, assim, isso é importante mesmo, porque daí eles se identificam àquela empatia. Com certeza. Agora, o brasileiro comete muito erro antes de vir para cá e exatamente formalizar a sua situação. Quais são os erros mais comuns do nosso povo aí que faz quando quer vir para cá? O erro número um, por favor, não coloquem as coisas no Facebook.
Não coloquem, gente, eu estou indo para a Califórnia semana que vem, eu quero trabalhar ilegalmente e eu quero... Enfim, se alguém pode me dar uma oportunidade, por favor. ou senão eu quero alugar o número do Lyft, usar o seu número do Uber. Gente... Tem gente que coloca essas coisas na internet, eu fico vendo, eu fico pensando, Jesus, Maria José, não pode fazer um negócio desse. Então, cuidado com os seus... Porque a imigração tem acesso a Facebook. E olha, o grupo é fechado. Mas é fechado até que ponto, gente? Até que ponto? Então, não há uma segurança. Cuidado com o que a pessoa põe aí na internet. A segunda coisa é investigar. Tem gente que vem com a família inteira. E agora? E agora, José? Não tem o que fazer. Então, e outras coisas. Se você é um profissional liberal, se você é um médico, se você é um advogado, se você quer vir para cá exercer sua profissão, investigue. Investigue antes de vir para cá, porque não é assim, não é automático, não há uma reciprocidade. Muito pelo contrário, certo? É bem difícil. Então, sabe, informação pessoal, falando que está com intenção de vir para cá com um visto de estudante, mas querendo trabalhar... enfim, divulgando coisas que podem ser acessíveis pelo governo, e que vai trabalhar contra eles depois no processo de status. Exatamente. E cuidado também com pessoas que oferecem para ajudar, porque às vezes, tem uma agência que vai me encontrar emprego, há muito, como é que fala, esquema, há muita fraude nessa área, há muita fraude. Sim. Então, não pague nada a ninguém. Só se for uma agência idônea, uma coisa, por exemplo, uma agência de viagens grande que tem esse tipo de intercâmbio, mas não o amigo do amigo do amigo do amigo que vai me ajudar. Cuidado com isso. Infelizmente, há muita fraude. O que a gente fala muito, assim, eu e o André viemos para cá, mas numa condição de muito planejamento prévio. Né? Nós viemos através das habilidades do André e esse visto acabou sendo distribuído para a família. Mas tudo com muito planejamento. Nós trouxemos as crianças, os filhos depois, só e tudo mais. Ótimo. Então, o que a gente sempre fala, porque as pessoas nos perguntam demais, porque aqui no Brasil tá difícil, tá com falta de segurança, a situação econômica do Brasil não tá legal, então a gente está querendo ir para os Estados Unidos. Como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente fala sempre tenha planejamento e procure um profissional de imigração. Então o pessoal tem assim, um certo preconceito. Não, advogado só me arrancar dinheiro e não sei o quê. Gente, é muito importante. Nós temos uma advogada muito boa, ela mora na Flórida e que nos deu todas as orientações possíveis para que a gente tivesse sucesso hoje. Então, essa pedido de ajuda profissional na sua pessoa aqui hoje, Flávia, acho que é super importante. É super importante e eu falo, é uma coisa bem simples. Sabe o que eu falo para os meus clientes? Gente, eu tenho uma licença. Eu falo besteira para vocês, eu perco minha licença. Se eu perco minha licença, eu perco a minha casa, eu perco meu filho, eu perco a minha carreira, eu perco meu nome. Então, não, porque a assistente, a paralegal, o notário, tem vários termos que existem. O despachante falou... É o paralegal, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Olha, eu fui paralegal, mas só que eu nunca pude dar... assessoria jurídica, porque eu não era advogada. Sim. Então, o ponto há uma confusão e eu sempre falo, gente, se eu não estou cobrando, porque tem muita gente, porque olha, eu sou artista no Brasil, eu quero que você faça meu visto de habilidade extraordinária. Legal, mas se eu estou falando que você ainda não está no patamar, é porque não está. Eu estou falando que eu não quero o seu dinheiro. Se eu não quero o seu dinheiro, significa que tem um motivo, certo, jurídico, porque eu não quero. Não, e às vezes está no patamar, mas não tem condição de provar isso documentalmente. Exatamente. Eu lembro que um trabalho muito grande. Uma observação muito interessante que eu tive foi essa. André, você tem uma história linda da sua carreira, mas você tem como provar isso? Fotos, jornais, revistas, prêmios, tal, em papel. Não é, eu tenho um vídeo aqui. A imigração não vai parar para botar no videocassete um VHS e assistir você tocando. Eu mando o link. Manda os seus CDs para ele, Você acha que eles vão botar lá e ficar ouvindo? Eu não acho que ele toca tão bem, não vou dar o visto. Gostei, ele toca tão bonitinho, eu vou dar o visto. Sabe, não é assim. É documento. Com certeza. E eu fui orientado e eu vinha sempre para cá, voltei para o Brasil e comecei a juntar. Eu olhava tudo com foco de papel, documento. Eu falei, gente, o dia que eu achar que eu tenho todos os documentos, eu vou para os Estados Unidos e vou aplicar. Eu falo para o pessoal, gente, é uma lição de casa. Está aqui a listinha do que eu preciso, vai correr atrás, volta para mim em 6 meses, ou em 3 meses, ou em uma semana. Sim. Às vezes a pessoa tem tudo. Mas o ponto volta ao que você está falando, Janine, é a questão da orientação.
certo? A questão da orientação é fundamental, porque quando a pessoa chega aqui e vai ao meu escritório, a gente está remediando, certo? Então, o planejamento, a organização, pensar, organizar, porque também tem adaptação, tem criança, tem, enfim, um N número de coisas. Mas é muito difícil quando a pessoa chega no meu escritório e fala assim, eu sou médico, e agora? E aí, né? Eu acho assim que eu acho que é importante lembrar também, por mais óbvio que seja, cada caso é um caso. Completamente. Cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, você até estava falando assim, eu sou médico no Brasil. E vai chegar aqui e vai começar a fazer... A operar, né? Fazer cirurgia. Não é assim, tem uma série de coisas para fazer certeza. E tal. E com orientação adequada, eles acabam aí... tendo alguns atalhos para ser mais rápido, economizar mais tempo e mais energia aí. Eu tinha até... também. Exatamente. Eu tinha sugerido de fazer ter um tempinho aqui para perguntas e respostas, e a gente meio que não conseguiu, porque é tanta gente que começou a mandar aqui textos para a gente, eu acho que dá tempo de fazer uma só. Tem uma pessoa aqui que entrou no nosso chat, que chama-se Patrícia, e ela pergunta o seguinte, a sobrinha dela é casada com um ator brasileiro, né? E estão pretendendo vir para cá daqui a 1 ano e meio, 2 anos. E assim, qual que é a melhor forma deles chegarem aqui? Fazer o processo desde o Brasil, né? Ou vir para cá e fazer o processo aqui? Eu sempre recomendo a pessoa fazer de lá para cá. Se a pessoa já está lá, porque é mais fácil, mais tranquilo, evita problemas aqui quando a pessoa muda de estado, porque muita gente, eu vou como turista, e aí eu vou mudar para o H, para o L, para o O, whatever. É sempre mais fácil fazer de lá para cá, porque não tem a pressa, não tem o desespero de estar o visto expirando, fazer a extensão do visto. Então, se é um plano a longo prazo, daqui a 1 ano e meio, começa a juntar a documentação agora. Pegar a orientação agora. Pegar a orientação e vir com o visto correto. Não estou falando que é impossível fazer a mudança de estado, nem que não recomendo, mas se é uma coisa que não tem uma sangria desatada, uma novela ainda não vai... mais com esse planejamento de 1 ano, 1 ano e meio. Tem tempo suficiente de fazer de lá para cá, com certeza. Olha, Flávia, eu passaria horas conversando contigo, porque parece que passou 5 minutos. O nosso programa está terminando nessa edição. Nesse bloco. A gente quer te trazer numa outra oportunidade, com certeza. Eu recomendo à nossa produtora deixar os contatos da Flávia aí na telinha, para você que nos assiste, você ter o e-mail dela, o telefone, se você está aqui nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil. E a gente super recomenda, se está aqui, a gente super recomenda a competência dela e o trabalho que ela faz excelente, pode te elucidar, abrir sua mente de como você vai conquistar o seu visto de trabalho, a sua permanência no país, a sua cidadania. Orientação é sempre necessária e a Flávia está aqui para te servir e também se manter, né? Porque tem que ganhar um dinheirinho. Isso é ótimo. Então, muito obrigado pela sua presença. Pelo convite. Muito obrigada. Quiser falar mais alguma coisa, mandar um tchauzinho para a galera ou uma orientação para o nosso espectador? Olha, a minha única recomendação para vocês é não desistam. Não desistam dos seus sonhos. Não desistam dos seus sonhos, aqui tudo é possível. Eu sou a prova número 1, 2, 3, 4, 5, que existe a possibilidade de fazer o que você quiser, o que você sonhar nesse país. Muito obrigada. Gente, agradecemos muito a presença da Flávia. E assim, nós vamos sair aqui do estúdio, a Flávia vai mostrar o escritório dela lá para a Aline, a nossa repórter, e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Não deixe de sonhar. Hello, Brazilians! Bom, a gente sabe que vir para os Estados Unidos, ficar aqui ou até mesmo morar aqui legalmente exige muita paciência por conta de toda a burocracia. E como a ajuda nunca é demais, eu vim até o escritório da Flávia pegar mais umas dicas sobre visto americano para vocês. Olá, uma senhora com a Flávia Lloyd, com licença. Tudo bom? Flávia, eu queria dizer muito obrigada primeiro por abrir um espaço na sua agenda. Muita gente, quando decide vir para os Estados Unidos, fica um pouco confuso, porque se tem uma infinidade de vistos, né?
Com certeza, é uma sopa de letrinhas, tem visto A, B, C, D, tem V, tem H, enfim, há inúmeras possibilidades de vistos aqui nos Estados Unidos, e cada um mais complicado que o outro. Então... Por isso que eu estou aqui. Além de todo o papo que a gente já teve no estúdio, eu queria que você me desse algumas dicas a mais sobre cada tipo de visto específico. Então, eu selecionei alguns e eu queria que você falasse uma dica para cada um deles, para as pessoas prestarem atenção, para não cometer nenhum erro que possa prejudicar no final a vinda para os Estados Unidos ou morar por aqui. Com certeza. Então, vamos lá. Então, bom. Então, vou perguntar o visto mais comum que eu acho que as pessoas querem vir visitar os Estados Unidos, que é o visto de turista. Qual a principal dica para quem está querendo vir? Ficar aqui como turista, só conhecendo os pontos turísticos, indo à praia e se divertindo muito na Califórnia. Os oficiais consulares querem ver que a pessoa tem um vínculo com o país de origem. Então, eles querem ver que a pessoa tem um trabalho, que paga conta, que tem pagamento de casa, carro, aluguel, esse tipo de coisa. Esse é o principal que o oficial consular está querendo ver na hora de analisar um visto de turista. Então, o segundo visto de estudante. O famoso. Famoso visto de estudante. Eu sempre recomendo para os clientes fazerem o visto de estudante no Brasil ou no país de origem, porque aí a pessoa tem liberdade de ir e vir, poder viajar tranquilamente. Ou então você resolve namorar em casa e fica por aqui. Com certeza! Com certeza! Colocar um coraçãozinho aqui no escritório. Terceiro caso, visto de noivo ou visto de esposa de casamento? Olha, do ponto de vista prático, não tem muita diferença porque o tempo, tá? Um é, claro, a pessoa tá namorando e o outro visto é a pessoa tá casada. O tempo é o mesmo, mas eu falo que o K1, que é o visto de noiva, é um test drive, né? Porque a pessoa recebe o visto, vem pra cá, fica 90 dias, tem 90 dias pra casar. Então, vamos supor que você se conheceu online, passou 2 vezes, foi no país de origem de um do outro. Ai, não tenho certeza se eu quero casar. Então, passa 90 dias juntos, vê se dá certo, se tem liga. Aí depois tem que casar em 90 dias. Dia 91 acabou, tem que ir embora. E tem o visto também que você falou que é o mais comum que você faz de trabalho aqui, que é o de habilidades extraordinárias. Isso. Como que funciona esse visto? O pessoal fala que habilidade extraordinária significa ser famoso na área. Não tem essa correlação. Eu achei que era. Não, você não precisa ser famoso, você tem que ser muito bom no que você faz. E como a gente demonstra isso? Prêmios, artigos na mídia sobre a pessoa, publicações, remuneração, alta remuneração. Então tem vários requisitos, mas o importante é que você seja o cara ou a cara do que você faz. Pode ser o visto de não imigrante ou já pode aplicar direto pro Green Card, sem patrocinador. Você está se auto-trazendo para os Estados Unidos, mas é um escalão bem alto. E por último, o visto de trabalho. Com essa nova administração, sem querer entrar no quesito política, tá um pouco complicado, né? Há várias opções, é uma outra sopa de letrinha. Tem opções de não imigrante, tem opção de imigrante, mas o importante é ter qualificação na sua área e uma empresa disponível, disposta a te patrocinar. Eu comecei do nada, do zero, no escritório onde eu trabalhei. Então, no final de semana eu levava cafezinho pro pessoal na recepção. Você dá um tapinha nas costas, assim, quando você olha pra trás e fala, nossa... De vez em quando, eu mesmo não acredito. Não é verdade, eu não acredito. Eu olho assim, gente, mas o que aconteceu? Que reviravolta foi essa na vida? Então, são coisas boas. Além desse escritório, o escritório de LA, você dá aula, você é mãe, e mais o quê? MacGyver.